6 famosos que mudaram de gênero, e o Brasil não reconhece mais, e você provavelmente não sabia. Neste dossiê, você vai se surpreender com 6 famosos que mudaram de gênero, e você provavelmente não sabia. Mas antes de começar, preciso te avisar que algumas dessas histórias têm detalhes que a mídia nunca contou por completo. Você vai descobrir como o filho de Gretchen rodou filmes adultos antes de contar ao Brasil quem realmente era, e como ele próprio admitiu que se olhava ao espelho e não se reconhecia. Vai descobrir como o youtuber mais seguido do país desapareceu misteriosamente das redes por quase um ano, ficou temporariamente cego por um erro médico durante a transição, recusou R$500 mil para revelar a voz ao público e foi parar no hospital depois que uma funcionária de salão tentou vender um áudio secreto com a sua voz. Vai descobrir como uma menina foi expulsa de casa aos 14 anos, sobreviveu 6 anos nas ruas e voltou para bater o recorde histórico de votos no Congresso Nacional. Como o maior nome do gospel jovem brasileiro, indicado ao Grammy Latino, abandonou fãs, contratos e fé para recomeçar do zero. E só em dezembro de 2024 revelou uma cirurgia que ninguém sabia que tinha feito. Como uma modelo de uma aldeia de pescadores no Ceará, a quem disseram que nunca chegaria a lado nenhum, acabou a caminhar na Victoria's Secret, ao lado de Gigi Hadid e Kate Moss. E como uma jovem que trabalhava no mercado financeiro, foi filmada a cantar por acaso num ateliê, e meses depois estava no papel mais comentado da televisão brasileira. E se você ainda não se inscreveu no canal Dossiê VIP, faça isso agora. Aperte o botão de inscrição e ative o sininho. Aqui os arquivos são abertos. Todo dossiê que lançarmos você vai ser o primeiro a saber. E me conta nos comentários qual desses vai te surpreender mais. Vamos começar com alguém que o Brasil inteiro conhece desde criança, o filho de Gretchen, Tami Miranda. Setembro de 2002. Um palco iluminado, música alta, câmeras apontadas para uma jovem que dançava ao lado de Gretchen e sorria para o Brasil inteiro. O público via aquela imagem e achava que conhecia tudo sobre aquela pessoa. Era bonita, famosa, filha de uma das figuras mais icônicas da cultura popular brasileira. O que o Brasil não sabia é que por dentro daquele sorriso havia um peso que a própria Tami só conseguiu descrever anos mais tarde com uma frase simples e devastadora. Disse que era bonita e infeliz, que olhava para as próprias fotografias e via um olhar triste e estranho, que ao ver aquelas imagens, nem a si própria se pegaria. Com 4 anos de idade, Tami já queria fazer xixi em pé. A própria Gretchen confirmou essa memória publicamente. Mas durante décadas, o mundo insistiu em ver apenas o que estava à superfície. Nos anos 2000, Tami lançou o CD Lindo Anjo, fez sucesso com a música Fala Pra Ele, posou para a revista Sexy e tornou-se símbolo sexual de um público masculino que não fazia a menor ideia do que se passava por dentro daquele olhar que via nas capas das revistas. E há um capítulo desta história que quase ninguém menciona. Entre 2007 e 2008, Tami rodou 3 filmes adultos: Sádica, Tami e Cia, e a stripper dos seus sonhos. Era um homem que vivia a vida de outro, tentando sobreviver num mundo que ainda não tinha palavras para o que ele sentia. A virada chegou em dezembro de 2014, com a terapia hormonal, a cirurgia de retirada dos seios e a batalha judicial para retificar o nome e o gênero nos documentos. E em 2020 aconteceu algo que ninguém previu. Tami Miranda foi eleito vereador de São Paulo com 43.321 votos, o primeiro homem trans eleito na Câmara Municipal da cidade, pelo Partido Liberal. O mesmo partido que mais tarde ficaria associado a Jair Bolsonaro. E na mesma eleição, sentada do lado oposto do espectro político, era eleita outra pessoa trans na mesma Câmara. Mas essa história vem já a seguir. Você sabia que Tami rodou filmes adultos antes da transição e que foi eleito pelo partido de Bolsonaro? Conta nos comentários o que você pensa sobre isso, porque essa contradição gerou debate durante anos. Mas se a história de Tami já surpreende, a próxima vai fazer você rever tudo o que achava que sabia sobre o youtuber mais seguido do país. Estamos a falar de Maia Massafera,
que o Brasil conhecia como Matheus. Em determinado momento de 2023, o Matheus Massafera desapareceu. Não foi uma pausa anunciada. Não foi uma despedida. As publicações pararam. As histórias no Instagram ficaram em silêncio. Os seguidores esperavam, especulavam, criavam teorias. E enquanto o Brasil inteiro se interrogava sobre o que tinha acontecido, Matheus Massafera estava a fazer algo que não contaria a ninguém até estar pronto. Estava a tornar-se Maia. Quando voltou, em maio de 2024, foi através de um ensaio fotográfico publicado no Instagram. E o Brasil parou. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é o que aconteceu nos meses que se seguiram a essa revelação. Porque essa parte da história é muito mais perturbadora do que a transição em si. Maia revelou que nos primeiros 3 meses apenas tomou hormônios. Depois, nos 5 meses seguintes, fez mais de 20 cirurgias. O ritmo chocou médicos e seguidores. E numa dessas cirurgias, a que deveria feminilizar a voz através de um procedimento chamado glotoplastia, algo correu terrivelmente mal por erro médico. Maia ficou temporariamente cega durante vários dias. A voz ficou rouca, fraca, completamente diferente do que esperava. E foi então que o silêncio público de Maia se tornou a maior obsessão da internet brasileira de 2024. Uma funcionária de salão de beleza gravou a voz de Maia durante uma visita e tentou vender o áudio nas redes sociais, pedindo dinheiro a qualquer pessoa que estivesse disposta a pagar. O escândalo foi tão grande que Maia foi internada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, com baixa imunidade e estresse extremo causado pela situação. Entretanto, uma marca de bebidas contactou a equipe de Maia com uma proposta: R$500 mil para revelar a voz em exclusivo numa publicidade. A resposta foi não. Maia recusou uma fortuna porque ainda não estava pronta. A primeira cirurgia da voz teve de ser refeita. Nas palavras da própria influenciadora, realmente não deu certo. E ao longo de todo este processo, gastou em cirurgias um valor superior ao prêmio do BBB. Há ainda um detalhe que quase ninguém associa. Maia é parente distante de Grazi Massafera. A semelhança no sobrenome não é coincidência. Você recusaria R$500 mil para proteger um segredo? E se alguém tentasse vender a sua voz ao maior lance, o que você faria? Deixa aqui nos comentários, porque essa questão divide toda a gente. Da influenciadora que desapareceu, passamos agora para alguém que foi colocada na rua com 14 anos e demorou 6 anos a sair. Estamos a falar de Erika Hilton, hoje deputada federal, e uma das histórias mais duras desta lista. Imagine ter 14 anos, ser colocada fora de casa pelos próprios familiares e ter de sobreviver sozinha nas ruas. Foi exatamente isso que aconteceu a Erika Hilton. Nascida em Franco da Rocha e criada na periferia de Francisco Morato, Erika cresceu numa família de mulheres, mãe, tias e avós, que nunca reprimiram a sua forma de se expressar. Usava saltos, brincava com perucas, e ninguém na família achava que era problema. Esse ambiente durou até o dia em que o fundamentalismo religioso chegou ao núcleo familiar. O que era aceite transformou-se em pecado. Os conflitos tornaram-se insuportáveis, e aos 14 anos, Erika foi expulsa de casa. A família mudou-se para Itu, no interior de São Paulo, e Erika foi parar às ruas. Para sobreviver, recorreu à prostituição. Ficou 6 anos nessa vida. 6 anos. E há um dado que a própria Erika partilhou publicamente, que para qualquer pessoa que o ouve, disse que 90% das mulheres trans e travestis do Brasil vivem compulsoriamente da prostituição porque são expulsas de casa e não encontram espaço no mercado de trabalho. 6 anos depois de ter saído de casa, a mãe de Erika reconciliou-se com ela e tirou-a das ruas. O regresso aos estudos abriu portas que a rua tinha fechado. Mas foi um episódio aparentemente pequeno que empurrou Erika definitivamente para a política. Uma empresa de ônibus em Itu recusou-se a imprimir o nome feminino de Erika num passe escolar. Era um bilhete de ônibus. Erika criou uma petição online. A petição viralizou em todo o Brasil. E a partir daí não havia mais como parar. Em 2020, Erika Hilton foi eleita vereadora de São Paulo
com 50.508 votos, a vereadora mais votada de todo o Brasil naquele ano, e a primeira mulher trans na Câmara Municipal de São Paulo. 2 anos depois, em 2022, foi eleita deputada federal com 256.903 votos, tornando-se a primeira deputada federal negra e trans da história do Brasil. Em 2024, apresentou a PEC do fim da escala 6x1, que dividiu o país inteiro durante meses. Uma empresa de ônibus recusou imprimir um nome num bilhete, e isso mudou a história da política brasileira. Você acredita que as maiores mudanças começam sempre pelos momentos mais pequenos? Conta aqui nos comentários. E se este vídeo te está a surpreender, partilha agora com alguém que você acha que precisa de ver isto, porque as histórias que faltam são ainda mais fortes. Da política, voltamos agora para os palcos. E o próximo nome desta lista vai chocar especialmente quem cresceu a ouvir gospel nos anos 2000. Estamos a falar de J.A., hoje conhecida como Ela Viana de Holanda. Existe um vídeo de arquivo do programa Raul Gil, no SBT, que mostra uma criança de 12 anos a cantar com uma potência vocal que fazia a plateia ficar sem palavras. Aquela criança chamava-se J.A. Venceu o quadro Jovens Talentos Kids, assinou contrato com uma gravadora gospel, lançou álbuns, ganhou prêmios e em 2014, com o disco Geração Jesus, tornou-se o artista gospel mais jovem indicado ao Grammy Latino na categoria de melhor álbum de música cristã em língua portuguesa da história. Era a estrela maior do evangelicalismo jovem brasileiro, e ninguém à sua volta sabia o que se passava por dentro. O estalo aconteceu numa noite comum, durante uma visita a um grupo de amigas trans que se preparavam para uma festa. Ela, que ainda não usava esse nome, ficou a observá-las. Viu-as a arrumarem-se, a escolherem roupas, a prepararem-se para sair. E num momento específico, viu o próprio reflexo naquelas mulheres. Não foi uma epifania gradual, foi imediato, total. Saiu de lá sabendo com absoluta certeza quem era. Começou a pesquisar sobre transição, sobre terapia hormonal, sobre como seria a vida do outro lado. A primeira vez que saiu à rua com saltos e peruca, contou mais tarde, parecia que estava pronta para conquistar o mundo. Em 2020, ainda a apresentar-se como homem, revelou ser bissexual no Dia Mundial do Orgulho LGBT. O meio gospel reagiu com rejeição imediata. Os contratos desapareceram. Os fãs evangélicos abandonaram-na em massa. Em abril de 2022, anunciou a transição publicamente. Manteve o nome artístico J.A., mas mudou o nome civil para Ela Viana de Holanda. E então, veio a revelação que ninguém esperava. Em dezembro de 2024, quase 3 anos depois do início da transição pública, ela publicou um vídeo no seu canal do YouTube a revelar que tinha realizado a cirurgia de redesignação sexual numa clínica em Santa Catarina. Não tinha anunciado antes, não tinha preparado o público. Simplesmente fez e depois contou. A frase com que descreveu o procedimento ficou marcada para quem leu. Disse que aquela não era uma cirurgia plástica, era uma cirurgia de reconstrução de identidades. Ela tinha o Grammy Latino na mão. Tinha milhares de fãs evangélicos e largou tudo para recomeçar do zero. Você conseguiria largar uma carreira assim para recomeçar completamente do zero, porque foi isso que ela fez sem hesitar. Da música, vamos agora para as passarelas. E o próximo nome desta lista começa numa aldeia de pescadores no Ceará e termina na passarela mais famosa do mundo. Estamos a falar de Valentina Sampaio. Aquirás é uma cidade pequena no litoral do Ceará. Pai pescador, mãe professora. Sem passarelas, sem câmeras, sem qualquer ligação ao mundo da moda. Apenas o mar, a aldeia e uma criança de 8 anos que já sabia exatamente quem era, mesmo que o mundo à sua volta ainda não estivesse preparado para aceitar. Foi aos 8 anos que um psicólogo identificou Valentina Sampaio como trans. Aos 10, ela pediu para se chamar Valentina. Os pais reagiram com dificuldade e repreendiam-na por andar e falar como menina. Mas Valentina nunca parou. Escondida, customizava as próprias roupas.
Criava o seu próprio estilo num quarto pequeno, numa cidade que o mundo da moda nem sabia que existia. Quando entrou no mercado da modelagem, o que encontrou foi rejeição sistemática e violenta. Clientes que a tiravam do estúdio no momento em que descobriam que era trans. Trabalhos cancelados sem explicação. Marcas que recusavam assinar contratos depois de perceber quem ela era. E ela continuou, porque quem aprendeu a construir o próprio caminho desde os 8 anos com as próprias mãos, não precisa da aprovação de ninguém para seguir em frente. Em março de 2017, Valentina Sampaio tornou-se a primeira mulher trans a estampar a capa da Vogue Paris, numa edição que mudou a história da moda mundial. Depois vieram as campanhas da L'Oréal, da Armani, da Balmain, a capa da Sports Illustrated, a capa da Vogue Brasil em janeiro de 2024 e em outubro de 2024, a noite que os críticos disseram que nunca ia acontecer. Valentina Sampaio caminhou na passarela da Victoria's Secret Fashion Show em Nova York, ao lado de Gigi Hadid, Tyra Banks, Kate Moss e Alessandra Ambrosio, tornando-se a primeira mulher trans a desfilar num evento que não acontecia há 6 anos e que voltou com ela no centro da história. Quando lhe perguntaram sobre todos os que disseram que era impossível, a resposta foi curta, direta e definitiva. Disse que estão aqui, que sempre estiveram e que sempre estarão. De uma aldeia de pescadores no Ceará para a Victoria's Secret. Valentina ou a próxima, Gabriela. Qual das duas histórias te surpreende mais? Vota aqui nos comentários porque esta questão divide toda a gente. E para encerrar, uma história que parece inventada, mas é completamente real. Estamos a falar de Gabriela Medeiros, a atriz que entrou na Globo por causa de uma filmagem feita às escondidas num ateliê. Num espaço de arte chamado Fonte, em São Paulo, em 2023, uma jovem estava a cantar. Não sabia que alguém a observava. Não sabia que estava a ser filmada. E não fazia ideia de que aqueles segundos captados por um telemóvel iam mudar completamente a sua vida. A pessoa que a filmou era a atriz Bárbara Paz. A jovem que cantava chamava-se Gabriela Medeiros, tinha 22 anos. Trabalhava no mercado financeiro, estudou psicologia e não tinha nenhum plano de entrar para a televisão brasileira naquele momento. Bárbara Paz mostrou-lhe o vídeo e disse que ela tinha talento. Gabriela fez 3 testes para a Globo. Um processo intenso, competitivo, completamente diferente de tudo o que tinha vivido antes. E foi escolhida para interpretar Buba no remake de Renascer, um dos papéis mais comentados da televisão brasileira em 2024. Mas a história de Gabriela começa muito antes daquele ateliê e daquela câmera de Bárbara Paz. Começa aos 14 anos no teatro em São Paulo, e ainda antes na infância, quando sabia exatamente quem era, mas via no espelho uma imagem que não correspondia ao que sentia. Aos 18 anos, sozinha, sem contar a família, foi procurar ajuda profissional para iniciar a transição. Sabia que não ia ter apoio, e fez tudo sozinha mesmo assim. A família soube depois. E a reação foi a que ela própria disse ser uma das mais difíceis de processar. Não porque a tenham rejeitado abertamente, não porque a tenham expulsado ou ameaçado, mas porque simplesmente se afastaram em silêncio, sem confronto, sem discussão, apenas distância. E às vezes, o silêncio de quem você ama dói mais do que qualquer palavra dita em voz alta. Há um pormenor desta história que parece inventado, mas é completamente real. A personagem Buba que Gabriela interpretou em Renascer é formada em psicologia e trabalha numa multinacional. Gabriela estudou psicologia e trabalhou no mercado financeiro. Era como se o papel tivesse sido escrito para ela anos antes de ela sequer saber que ia existir. Na versão original de Renascer, em 1993, Buba era interpretada por uma atriz cisgênero. Em 2024, pela primeira vez, foi interpretada por uma mulher trans real. E numa das cenas mais comentadas da novela, Gabriela lançou ao Brasil uma pergunta que ficou sem resposta. Perguntou o que é ser mulher. Se é colocar um salto, se é ter cabelo comprido, se é um produto. A pergunta ficou nos comentários, nas conversas, nas mesas de jantar, muito depois de o episódio ter terminado.
E agora é a sua vez. O que é ser mulher para você? Responde aqui nos comentários porque quero ler tudo o que vocês pensam. Uma dançarina de palco que escondeu um olhar triste durante anos e se tornou vereador. Um youtuber que desapareceu, ficou temporariamente cego por erro médico, recusou R$500 mil e voltou diferente. Uma jovem expulsa de casa aos 14 anos que sobreviveu 6 anos nas ruas e chegou ao Congresso Nacional. O prodígio do gospel com o Grammy Latino, que largou tudo para recomeçar do zero e fez uma cirurgia que ninguém sabia. Uma modelo de aldeia de pescadores no Ceará que chegou a Victoria's Secret quando todos disseram que era impossível. E uma jovem filmada a cantar por acaso que acabou no papel mais comentado da televisão brasileira. 6 histórias, 6 formas completamente diferentes de perder tudo e continuar mesmo assim. A pergunta que fica é uma só. Qual destas 6 histórias nunca esperavas encontrar aqui? Comenta agora porque vou ler tudo. Deixa o like se chegaste até aqui, inscreve-te no canal se ainda não o fizeste e partilha este vídeo com alguém que você acha que precisa de ver isto hoje. Até ao próximo.